paz do Senhor. Eu sou a missionária Cíntia e estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós meditaremos no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Quem tem Bíblia pode me acompanhar na leitura. Diz assim na versão da minha Bíblia: Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, ouve, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Amém? Bem, essa palavra é mais uma comprovação de como Deus tratava o seu povo no quesito confiança durante o seu período de libertação e seu período de construção de identidade enquanto povo de Deus. O livro de Deuteronômio, que compõe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós acompanhamos desde o Gênesis, que é o livro que mostra como foi o processo de construção de Deus, quando Deus arquitetou toda a criação do mundo, como foi o processo de criação do homem, também como foi a sua queda. Entendemos também como e por que o homem fracassou enquanto criação, coroa da criação divina, e como o pecado adentrou no meio da humanidade, como foi a queda do homem. Vimos também todas as promessas que herdamos através de Abraão, e como foi que o povo de Deus chegou ao Egito e como foi que ele tornou-se escravo e foi liberto da escravidão do Egito através de Moisés, do grande profeta Moisés. Liberto do Egito, da escravidão, da tirania de Faraó, o povo precisava aprender a conviver com leis, porém sem a tirania e a submissão e do horror com os quais eles conviviam no Egito. Eram as leis de guerra. Israel tinha recebido da parte de Deus a promessa de uma terra que manava leite e mel, porém essa terra tinha donos. Mas Israel não sabia guerrear como esses povos sabiam.
Israel não tinha as táticas de guerra, as estratégias de guerra como esses povos tinham. Mas Israel tinha algo que esses povos não tinham: acesso ao Todo-Poderoso através da oração. Essa palavra nos reporta ao poder da oração e da confiança em Deus. A oração que durante todas as passagens bíblicas é apresentada como uma das mais poderosas armas que o povo de Deus tem contra os seus inimigos. Contra o inimigo de nossas almas e contra os seus próprios medos. A oração que aparece não apenas como uma poderosa arma contra esses inimigos, mas que também aparece como uma ponte de acesso do homem com o próprio Deus. Mesmo no Antigo Testamento, no tempo da lei, quando a voz de Deus era manifesta através de um profeta, de um homem que era a representação de Deus na terra, a voz de Deus na terra, isso se dava através das orações. Então, imagine como os israelitas devem ter se sentido quando enfrentavam nação após nação durante a sua jornada em seu caminho para a terra prometida. Deus exigia mais e mais. À medida que Israel ia avançando, Deus exigia mais e mais confiança da parte de Israel para com ele. Durante esse tempo, não existia contingente humano algum, nenhum armamento que pudesse livrar a Israel de seus inimigos. Não era o propósito de Deus ensinar ao povo de Israel táticas bélicas, táticas de guerra. Não era o objetivo de Deus dar um tempo para o povo dele aprender a guerrear. O objetivo de Deus era mostrar ao povo dele que existia sim povos mais numerosos que eles, mais poderosos que eles, mais treinados que eles. Porém, apesar de existir povos mais numerosos, mais poderosos, melhor armados, melhor treinados, esses povos não tinham o Deus do povo de Israel. O objetivo de Deus era fazer com que o seu povo entendesse que o inimigo tinha humanamente mais chances de vencer as guerras, mas o povo de Deus tinha o braço do Todo-Poderoso. E o que Deus queria era que o seu povo aprendesse mais e mais a confiar no seu Deus. A palavra que nós lemos diz que Deus alertava
que o povo entendesse que quando ele saísse a peleja contra os inimigos, eles observassem que os inimigos tinham cavalos e carros e povo em maior número do que eles, mas que o povo de Deus não os temesse. Deus não estava querendo que o seu povo não enxergasse a realidade que estava diante de seus olhos. Deus não estava mascarando a realidade. Deus estava querendo que o seu povo entendesse o que era fé. Deus estava querendo que o seu povo lembrasse, olha, eu continuo sendo o mesmo Deus. Lembrem-se dos milagres que eu fiz quando eu os tirei da terra do Egito. Vocês eram frágeis e eu os tirei com mão forte, braço estendido e eu os livrei do poder de Faraó. Eu continuo sendo o mesmo. Deus queria que o seu povo não se esquecesse que ele continuava sendo o mesmo Deus. O mesmo que os tirou da escravidão do Egito e que os livraria do poder dos outros reis até que eles tomassem posse da terra prometida. Nação após nação, vencendo rei após rei, nação após nação, tomando posse, passo a passo, até que eles chegassem na terra que manava leite e mel. O que eu estou querendo dizer para vocês é: talvez Deus tenha te prometido uma vitória e você esteja agora se perguntando por que você não consegue chegar a Canaã que Deus te prometeu. E o que Deus está tentando te mostrar agora é: ei, eu te tirei do Egito, mas a chegada até Canaã implica em vencer nações, em vencer reis, em desapropriar reinos. Existem sim reis pelo caminho, existem nações a serem desapropriadas. Mas eu estou te dizendo, assim diz o Senhor para você: não olhe para o número de povos, de carros, de cavalos que está diante de ti. Porque eu sou que estou adiante de vós. Eu estou adiante de você. Se você olhar somente para a realidade física que está diante de ti, certamente você perecerá. Deus não está dizendo que você não enxergue a realidade dos fatos. Não é isso que está escrito nessa palavra. Deus está dizendo que apesar da realidade dos fatos, Ele está adiante de você. Está escrito no verso de número 2. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouça agora o que o Espírito está te dizendo. Ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Deus não mascara realidades, porque Deus é a expressão da verdade.
Se Deus mascarasse realidades, ele seria mentiroso. E a paternidade da mentira tem nome: Satanás. O nosso Deus não mente. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele jamais lhe diria uma mentira. Ele jamais te enganaria. Quais são as guerras que você tem enfrentado? Que circunstâncias tem te rodeado e tem te feito pensar que é impossível de vencer esta guerra? Talvez você se olhe no espelho e imagine que é impossível vencer, porque talvez você esteja presa à visão material. Talvez você esteja olhando para o que está escrito no verso de número 1. Você esteja olhando para os cavalos e carros e para um povo que é numeroso e que tem um número infinitamente maior que o seu. E hoje, o Senhor teu Deus te faz relembrar que Ele é fiel. E Ele te faz relembrar de toda a confiança que Ele despertou nos israelitas durante toda a sua trajetória, desde a saída do Egito até a chegada em Canaã. Para que você se lembre que Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E Ele é o seu Deus. Ele não te deixará e nem te abandonará. E é esse Deus que te fará vencer esta guerra. Quando os israelitas se lembraram do livramento que eles tiveram da parte de Deus no Egito, eles perderam o medo. Eles não temeram e nem tremeram. Eles confiaram. E foi a confiança nesse Deus que fez toda a diferença diante dos inimigos. Eles lembraram que eles não precisaram de estratégias de guerra. Eles se lembraram que não foi pela força de seu braço que os fizeram sair do Egito, mas foi pelos prodígios do céu, pelos sinais e maravilhas operados pelo seu Deus. E a confiança no seu Deus foi o que fez com que os israelitas entrassem na terra prometida. E é essa confiança que fará com que você vença esta guerra. Não será a sua beleza, não serão os seus talentos, não serão os seus bens, não serão as suas táticas, mas a sua confiança, a sua obediência, a sua oração, a sua comunhão com o céu, quem te fará vencer esta guerra. Ore hoje para que Deus te abra os olhos para as situações em que Ele já te apoiou, as situações que Ele já te fez vencer no passado, e para que Ele venha a renovar a sua fé, para que você tenha todas as esperanças e toda a fé necessária para vencer tudo que está por vir. Que hoje seja o reinício de uma história de fé em Cristo, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus.
Que Ele te abençoe, hoje e sempre.